Boa noite, Mister. O Friamundo, no passado domingo, venceu pela margem mínima um jogo em que teve oportunidades para obter um resultado mais tranquilo. Que análise faz deste último jogo? Boa noite e obrigado por estarem cá mais uma vez. O facto de vocês fazerem esta divisão é importante, essencialmente para os jogadores e para o clube, portanto, na perspectiva de promover aquilo que é o clube e a dimensão que o clube quer atingir. Em relação ao último jogo, efetivamente houve ali algumas condicionantes ao nível das condições de jogo que nos impediram de fazer um jogo mais rápido, que levaram depois até alguns jogadores a atrapalharem-se com a bola, que não é normal, e são jogadores que definem muito bem normalmente, desde o Cardoso, o Bruno, que são jogadores que normalmente conseguem definir, e houve ali algumas circunstâncias em que não o conseguiram fazer, mas isso costuma-se dizer, é igual para as duas equipas. É igual para as duas equipas, mas também tem muito a ver com aquilo que cada equipa quer fazer. Nós conseguimos dar a volta por cima a isso e conseguimos efetivamente ter mais oportunidades com o adversário. O adversário acho que fez 2 remates à baliza, da nossa análise pós-jogo. Acho que fez 2 remates à baliza, onde ele foi gol e tem um outro remate. Na segunda parte, creio que fez um remate, foi gol. O gol foi na segunda parte, não foi? Foi o único remate que fez. Portanto, mantemos um registro defensivo interessante e foi um aspecto que nós ficámos agradados, até pelo facto do gol ter surgido do meio campo, quer dizer que eles estavam longe da nossa baliza, mas aquilo que nós queremos do Friamundo e da equipa sénior do Friamundo é uma equipa que fatura muito mais, que além de estar muito próximo e criar muitas oportunidades, que essas oportunidades se materializem em golo. E isso é uma coisa que nos deixa, é um fator que nos deixa a pensar e a preparar as semanas no sentido de revertermos e queremos que esse aspecto seja corrigido já no próximo jogo, foi logo no primeiro treino. Portanto, essa questão da concretização das oportunidades, e aí creio que foi o aspecto mais negativo do jogo. O jogo, naquilo que são os outros 4 momentos, acabamos por conseguir ter a bola, conseguir defender relativamente longe da nossa baliza, conseguimos fazer transições rápidas, conseguimos impedir que o adversário nos atacasse de forma muito perigosa, mas efetivamente depois nesse processo de organização ofensiva temos que ser mais efetivos e mais eficazes ali em frente à baliza. Isso é uma coisa que, como eu disse no início da intervenção, houve algumas condicionantes que nos limitaram, nos dificultaram a tarefa, mas não pode servir de desculpa, porque se nós queremos ser uma equipa que ganha em casa e fora e pelo caminho, temos que nos adaptar a qualquer tipo de circunstância. O próximo jogo é em Águas Santas, onde o Friamundo iniciou a época no jogo para a taça. Depois disso, já em casa, também defrontou uma equipa bastante complicada e acabou por vencer apenas já depois, com um gol depois do minuto 90. Num jogo que nem sempre bem jogado e até com alguns períodos de antijogo. De que forma é que o Friamundo pode dar a volta a esses momentos em que é mais difícil implementar o que tem passado para o jogo, ter e jogar a bola? Efetivamente, esse jogo, faltam aí alguns dados nessa análise. Esse jogo começa com um penalti falhado aos 7 minutos, do Edu. Antes do penalti temos uma situação de golo do Bruno do Abílio, já não sei, do lado direito, que vem para dentro, exatamente. Do lado esquerdo vem para dentro, remata com o pé direito e o guarda-redes faz uma defesa para a direita. Falhámos o penalti e efetivamente depois o jogo tornou-se mais difícil, essencialmente por essa questão, e aí sim concordo que o jogo nem sempre foi bem jogado, dada o momento de forma do Edu à data, o ter falhado ainda por cima um penalti condicionou um bocadinho as coisas, dele e da própria equipa.
A verdade é que depois agarrámos o jogo, entramos no jogo e jogámos o jogo que tinha que ser jogado. Era no duelo, foi no duelo, era na luta, foi na luta, era no berro, era no berro, era na ferradela, foi na ferradela, isto entre aspas, claro. Foi na luta, foi na paixão, foi na emoção e foi num jogo à Friamundo, e com agentes do Friamundo e com o apoio dos adeptos do Friamundo, e um jogo que depois nos galvanizou para aquilo que foi os jogos a seguir. E efetivamente é uma equipa com qualidade, muito agressiva, muito bem treinada, bem organizada, com alguma capacidade, e além da nossa, como disse bem, da nossa capacidade para jogar, para ter a bola, nós temos que ter uma ambição e uma garra muito grande para aquilo que vamos defrontar. Eu arrisco-me a dizer que temos que ser entre aspas, o velho Friamundo do Carvalhal, a jogar em Águas Santas, por tudo. Por nós, pelo clube, pelos adeptos, pelos jogadores, mas temos efetivamente que ser o velho Friamundo do Carvalhal, que faz arrepiar quando entra em campo e que faz os adversários respeitarem quando entra em campo. Nós temos que ser esse Friamundo de certeza absoluta, para conseguirmos já no próximo jogo, se possível, selar aquilo que é o nosso primeiro objetivo e depois continuarmos a nossa caminhada. Mas é um jogo que precisa claramente dessa alma e desse Friamundo. Nós nas últimas divisões já falámos aqui com o Nelinho e também com o Manu, por terem estado em divisões superiores, mas o Mister também já esteve nesses patamares, o que lhe dá outro conhecimento, outra bagagem. Este, como o Mister referiu, é o primeiro assalto ao título de campeão de série, não depende ainda só do Friamundo, mas certo, nestes momentos tão perto das decisões, como é que se lida com o plantel neste momento em que o Friamundo pode já atingir o primeiro objetivo, como o Mister referiu? O plantel, primeiro, é um plantel de vencedores. Isto é a primeira coisa. Um plantel que foi campeão no ano passado, parte deles. Não eles, os reforços também têm essa tarimba, portanto, aí é uma vantagem. Mas depois há uma coisa muito importante e que é muito diferente aqui de outro sítio qualquer. É muito mais difícil jogar com a estrela ao peito do que estar a lutar por um título. É muito mais importante aquilo que o peso e a responsabilidade de estar a representar o Friamundo do que ter que lutar por um título. Portanto, ir lutar por um título com a camisola do Friamundo torna tudo mais apetecível, mais ambicioso, maior, e o facto do adversário estar a afrontar o Friamundo, mais difícil nessa perspectiva. Portanto, é sempre um objetivo de qualquer adversário chegar ao Friamundo e poder dizer que venceu o Friamundo. Mas acima disso tudo está a responsabilidade de representar um clube como o Friamundo, e isso é muito mais pesado, digamos assim, do que o peso de podermos alcançar já o objetivo. A forma de lidar com o plantel é precisamente essa, é acreditarmos no nosso caminho. Eu acompanho os jogos todos, portanto eu acredito que nunca nos viu a fazer um jogo muito diferente daquilo que é a nossa matriz: dominar o jogo com bola, dominar o jogo defensivamente, criar situações de golo por dentro, por fora, em profundidade, à largura, no corredor central, dominar os 4 ou 5 minutos do jogo, sermos dominadores. Portanto, isso é uma matriz que nós queremos que nos caracterize, seja contra o Águas Santas, seja contra o Real Madrid. Para nós podemos não conseguir, e isto é uma garantia que nós damos a qualquer adepto de Friamundo, nós podemos não conseguir, mas na nossa cabeça o nosso objetivo é, seja no campo, no estádio do Friamundo, seja no campo do Águas Santas, seja no Santiago Bernabéu, a nossa imagem vamos tentar que seja sempre a mesma: ver, vir, dominar e vencer. Sempre. Obrigado, Mister. Simão, boa noite.
O Mister referiu mesmo agora nesta última resposta que o Friamundo já vem numa época em que foi campeão na época passada, tu fazias parte desse plantel, também conseguiu esse primeiro objetivo de ser campeão de série mais cedo, ou não esperou até a última jornada para garantir esse título de campeão de série. Encontras alguma semelhança entre esta época e a época passada? Boa noite. Sim, encontro na medida em que dentro do balneário temos sempre o mesmo objetivo, que é o objetivo de vencer. Apesar de estarmos perto, longe, estarmos a meio do caminho, nós só pensamos numa única possibilidade, que é o vencer. Em relação à divisão é um bocadinho diferente, porque sinto que há mais competitividade, mas nós sempre encaramos o jogo da mesma forma, sempre com a mesma atitude, independentemente da divisão, do estádio, onde seja jogado o jogo. O Friamundo é a melhor defesa da série. Quando preparas a tua temporada a nível individual, defines esse objetivo coletivo, depois no grupo, de ser a melhor defesa? De que forma que preparas isso? Assim, eu pessoalmente sempre que preparo uma época, eu preparo ou tento fazer as coisas da melhor forma. Eu se assumo um compromisso, seja com alguém, se mesmo pessoalmente fora daqui, eu tento sempre dar o meu melhor. E mesmo isso a nível de grupo, nós tentamos ser os melhores. Ou seja, nós em termos de defesa temos esse objetivo, quer no treino, quer ver qual é a defesa que sofre menos gols nas finalizações, tentamos sempre definir esse objetivo. Tu estás no Friamundo desde os 11 anos. Agora, como sénior, o que é que significa para ti estar a viver estas temporadas, a época passada e esta aqui, também pode levar a uma subida de divisão? Como é que é para ti viver estes momentos no Friamundo? É muito especial, fico muito feliz porque desde que tive, mesmo na formação no outro clube, e quando vim para aqui sempre senti que gostava de estar cá, sempre que vinha para apanhar bolas, quer de segunda divisão, Campeonato de Portugal, tinha aquele bichinho de querer estar cá, de querer estar próximo dos que cá estavam. E quando fui chamado a primeira vez para estar cá o ano passado na equipa sénior, basicamente foi um sonho tornado realidade. E muitos à minha volta também disseram, mas tu vais para lá, não é o Friamundo que era, está noutra divisão, mas só o sentimento de cá estar, de poder estar no patamar principal do Friamundo, para mim foi motivo de orgulho. Para a minha família igual, consegui ver mesmo nos olhos deles quando eu disse que ia para a equipa sénior Friamundo. Foi um sentimento que eles próprios não conseguiram descrever. O meu pai sempre foi friamundense, sempre gostou muito de Friamundo e acho que ver um filho poder jogar neste patamar e a representar o Friamundo da equipa sénior é um sonho. Muito obrigado aos dois. O Friamundo tem então o primeiro assalto ao título de campeão de série no domingo. Contamos com todos, mais uma vez em força, em Águas Santas. Obrigado. Obrigado, boa noite.